uma síntese de algumas coisas que nós passamos na nossa vida. Na semana passada, o tema foi o sentido da vida. E nós falamos, uma síntese da semana passada, eu falo bem que é um flashback da semana passada, né? Por que Deus criou o homem? Primeiro, o homem, qual foi o objetivo? Porque este porquê aqui tem a ver com o objetivo-alvo de Deus. O homem foi criado para ser eterno, mas o pecado afastou desse projeto original de Deus. E o homem foi criado para ser santo. Até nós usamos aquele texto, sede santos, porque eu sou santo. Não tem nada a ver com o time de futebol, tá, gente? Então, podem ficar tranquilos, né? E está se referindo a um uso exclusivo para Deus. Em terceiro lugar, nós somos criados para servir, ou para ser servo, disponível para servir. Eu lembro lá de Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, que nós fomos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, para que andássemos nela. Então, esse foi uma síntese do que nós vimos a semana passada. O nosso segundo encontro, que é o de hoje, é de onde vêm os conflitos e qual é o alvo da nossa lição. Eu não sei se você está dando conta aqui atrás, tranquilo? Saber, entender que a origem dos conflitos no mundo foi a queda do homem. Sentir e perceber que o pecado é a principal causa da vida, a causa dos conflitos da vida. E agir, ter uma atitude de vitória em Cristo, mesmo em meio aos conflitos da vida. Tá. Então, nós vamos para o nosso tema de hoje. Há conflitos, mesmo que não queiramos. Existem conflitos no lar, eu diria até marido e mulher. Existe conflito no lar entre pai, mãe e filho. Existem conflitos no trabalho entre chefe e subordinado e vice-versa, ou colegas de trabalho. Conflitos no trânsito. Gente, vocês já viram as brigas, que agora todo mundo grava, né? Tudo é gravado. Hoje com o celular, rapidamente se grava e rapidamente todo mundo fica sabendo do que acontece. As brigas mais absurdas estão no trânsito, por bobeira. Existem os conflitos sociais. Atualmente, o que polui a nossa mente são os conflitos políticos, né? A polarização política que temos visto ultimamente. Então, de fato, quer queiramos ou não, nós vivemos esses conflitos. Mas, já que falamos por que Deus nos criou, e vamos pensar agora, quem somos exatamente nesse momento? Lá em Gênesis, capítulo 3, quando Deus criou o homem, no capítulo 2 de Gênesis capítulo 3, existe uma narrativa da queda humana, ou a narrativa da desobediência humana, no capítulo 3 de Gênesis. E nós encontramos, em primeiro lugar, que nós somos, por causa do pecado, nós somos seres expulsos do paraíso. Em Gênesis 3, 17, você encontra essa expressão que Deus expulsou o ser humano. Quando veio o pecado, Deus dá ordem ao ser humano para sair daquele lugar. Então, na festa da vida, o ser humano desobedece a Deus, então ele é expulso do paraíso. E olha, a narrativa diz assim, e o Senhor, lá no versículo 16, 17 do capítulo 2 de Gênesis, e o Senhor Deus lhe deu ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres certamente morrerás.
E foi exatamente isso que o ser humano fez. Experimentou daquilo que era proibido por Deus. Deus deu liberdade para tudo, mas naquele era o limite da liberdade, e foi justamente aí que o ser humano foi experimentar. Então, a vida humana, ela se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e luta para retornar ao paraíso. Olha o conflito. Nós fomos criados para viver no paraíso com Deus, mas a nossa vida é uma luta que se desenvolve nesse desejo de retornar ao paraíso. E sem essa compreensão, não conseguiremos entender o ser humano. E não conseguiremos nem entender a palavra, lá em Mateus 7,13, quando Jesus disse, ele usa a palavra perdição. Nessa palavra, nós entendemos o que é perder esse paraíso, tem a ver com essa perda. Segundo lugar, além de sermos seres expulsos do paraíso, nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que Deus nos tem dado. Aí eu vou dizer o seguinte: por que insatisfeito? A insatisfação é gerada pelo senso de perda. Nós tínhamos algo e não temos mais. Eu tenho observado muito que as pessoas estão sempre insatisfeitas. É só você olhar nessa crise política que nós temos hoje no nosso país. A troca de fake news é uma coisa impressionante. A troca de acusações é uma coisa impressionante. E na verdade, eu vejo essa questão de polarização política, e eu não vejo essas notícias de fake news e tal, que vai mudar alguém, alguma coisa. Não muda. Não muda voto de ninguém, nenhuma afirmativa sobre esse ou aquele candidato, nem a favor nem contra. Porque quem vai votar em fulano de tal ou Beltrano já está com a cabeça feita. Se divulga isso ou não, o problema dele. Ou dela, sei lá. Nós somos insatisfeitos no âmbito familiar. Nós somos insatisfeitos no âmbito profissional. Eu já aconselhei muitas pessoas que elas conversam comigo e elas sempre analisam aquilo que a outra pessoa tem, e não o que ela tem. E ela está sempre querendo mais. Mas quando ela chega lá na frente, ela quer mais. E aí ela caminha mais um pouco, então ela começa a querer mais. Porque nós somos seres insatisfeitos até com os paraísos que vivemos atualmente. Terceira ideia, quem somos agora? Somos seres de paraíso em paraíso. O que é isso? Uma pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, essa insatisfação de querer mais. Então sempre está pensando naquilo que se perdeu. É como uma pessoa uma família que foi milionária, que teve muitos bens e de repente começou a perder tudo por questões de escolhas e algumas infelicidades na vida, e aí perder tudo. Daí você começa a pensar que aquela vida lá era melhor. E aí a pessoa começa a entrar em depressão, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, e por aí vai, porque ela está insatisfeita. Então vivemos de paraíso em paraíso. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Essa é uma das grandes afirmativas, tanto que Deus colocou lá um anjo para guardar o paraíso, para ninguém entrar de volta. Por isso nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Há um antigo ditado que diz assim: não adianta chorar o leite derramado, né? É alguma situação quando... tem duas situações nesse ditado. Eu fiz uma pesquisa uma época atrás sobre esse ditado. A primeira pesquisa constatou que a origem desse ditado era quando naqueles antigos fogões a lenha,
alguém colocava uma grande quantia de leite para ferver e se distraía com alguma atividade e o leite fervia e transbordava e virava e era complicado, mas não adianta. Eu vi que era uma das origens desse ditado, não adianta chorar o leite derramado. Mas a outra origem é quando a pessoa está ordenhando a vaca, ele amarra ali a vaca tal para poder ordenhar, para um banquinho ali para poder ordenhar a vaca. E acontece que quando a vaca ela se solta, por alguma coisa, o nó não está bem dado, alguma coisa, ela bate no balde e derrama todo o leite, e não adianta. O trabalho, às vezes, que começa às 4 da manhã, às 6 horas já não tem mais nada, perdeu tudo. Aí não adianta abrir o bocão e chorar, né? Então eu vi que o ditado tem a ver com essas duas situações, a origem desse ditado. Mas, quando se perde alguma coisa, não adianta lamentar. O ser humano está impedido de voltar ao paraíso perdido. Essa é a nossa situação espiritual. E, quinto lugar, nós somos seres que decidem. O que quer dizer isso? Vivemos fazendo escolhas erradas. Vivemos fazendo escolhas erradas. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Quando Deus pergunta para Adão: quem te fez saber que você estava nu? Porque todo dia Deus conversava com Adão, face a face, era um negócio legal. O paraíso era um negócio legal. Havia um status quo no paraíso espiritual, Deus ali face a face e tal. E aí, de repente, chega um dia, Adão se esconde. E aí Deus pergunta: onde você está? Eu falei: não, é que eu vi que o senhor está chegando, eu vi que eu estava pelado, e eu me escondi aqui. Fiquei com vergonha. Eu falei: mas quem te fez saber que você estava nu? Por um acaso você experimentou daquela árvore? E lembra, o texto continua assim, a narrativa é bem clara. A narrativa diz o seguinte, que Adão olha para Deus e disse: olha, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, ela experimentou do fruto e trouxe para mim. Ou seja, Adão está passando a culpa da descoberta do fato que ele está nu, da sua desobediência, para Deus e para a mulher, menos para ele. Ele é apenas uma vítima da sedução dessa mulher que Deus deu para ele. Vocês entenderam isso? Na verdade, se você analisar bem o texto, ele fez uma escolha. Ele não sabia que era proibido. Ele podia dizer para ela: não vamos comer esse negócio, não. Agora vamos voltar para a mulher. Ela não sabia que era proibido, e quando a serpente fala com ela e disse assim: olha, você vai ser que nem Deus se você comer isso aqui, por isso que ele não quer que você coma. Mas o texto narra uma coisa interessante: vendo a mulher que o fruto era bom e agradável aos olhos, e começa a ver o seguinte: ela começa a olhar para o fruto não como algo proibido, mas ela começa a olhar para o fruto como algo bom, agradável. Imagino que deve ter sentido o cheiro. A Bíblia não diz que é maçã, tá, gente? Em nenhum lugar a Bíblia diz que é maçã. Se for pelo cheiro, a jaca é mais cheirosa. Como bom nordestino que sou, eu diria que o fruto é um cupuaçu. Ou um abricó. Agora, se é para ser cheiroso mesmo, o caju é muito mais. O caju e a jaca, eles são característicos, porque o cheiro exala pelas... A maçã não cheira, não. Mas o caju é bonito, né? Podia ser um caju.
o fruto proibido. A Bíblia não narra o que é, mas o fato é que era proibido. E a mulher, ela olha para aquilo lá e ela vê que é agradável aos olhos. Então, vamos levar lá, vamos comer esse negócio. Não é escolha isso? A mesma coisa, Adão, não é escolha que ele fez. Então, nós somos seres que decidem. O primeiro homem decidiu errado. E as consequências passaram a todos os seres humanos. Escolhemos todos os dias, em todos os momentos. Ninguém vive sem tomar decisão. No mundo pós-queda, temos que decidir. Mas pela graça de Deus, através de Jesus, retornaremos ao paraíso eterno. É o que diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, 22 a 24. É Deus prometendo, lá em Apocalipse, restaurar esse paraíso em Cristo Jesus. Até aqui tudo bem, gente? Mas por que nós sofremos? Aí vem uma outra grande questão, já que o tema tem a ver de onde vêm os conflitos da vida. Em primeiro lugar, nós falamos que vem do pecado, do distanciamento de Deus. E por que nós sofremos atualmente? E é uma das grandes questões que se levanta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Vocês já ouviram essa pergunta? Por que fulano de tal, que é tão fiel a Deus, está com depressão? Por que a irmãzinha tão querida está com câncer? Por quê? Então, são as grandes questões. Por que sofremos? Nós sofremos, lá em Gênesis 3,17, nós sofremos porque a terra foi amaldiçoada. Olha o que diz lá em 3,17 de Gênesis: maldita é a terra por tua causa. Não há como escapar dessa triste realidade, mas não pense que seja uma maldição semelhante à de um feiticeiro pagão, que esteja interessado somente na desgraça do outro. O sentido é que a terra vai sofrer consequências da desobediência humana. Esse é o sentido. Aquecimento global, o que tem a ver com isto? O que tem a ver com o sofrimento humano, aquecimento global? Tem a ver com pecado? Tem a ver com desobediência? Tem a ver com ganância? Tem a ver com ganância. Queridos, hoje a Europa está vivendo uma crise climática muito grande. Além da guerra, alguns países da Europa chegaram a registrar temperaturas perto de 50 graus. Isso é muito quente. É muito quente. Mas o que eles fizeram durante anos todos? Acabaram com as matas. Construíram. Exploraram a madeira. Poluíram com as suas indústrias. O resultado é o que nós estamos vendo. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. O clima está completamente descontrolado. Nós tivemos um grande frio no mês de maio, e não era época de frio. Lembram disso? Quando foi julho, não teve frio. Aí agosto já teve várias ondas de frio, agora hoje simplesmente o que não estava nem previsto choveu de madrugada. E voltou a esfriar. Perto da primavera. Isso não é comum. Porque o tempo está assim. Não há previsão para imprevisão, para o imprevisto. Mas a terra está amaldiçoada por causa da desobediência humana. E aí eu quero ler um texto
com você, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu, eu separei aqui no meu, o texto é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste destes também. Observem bem, a terra foi amaldiçoada, isso nós já falamos. Agora, a humanidade, ela se encontra decadente. E eu marquei, nossa, eu estou com um papel aqui tentando, a gente está com tanto vício digital, que eu estava tentando passar o papel no dedo aqui, como se passa o iPad, o celular e tudo, né? Observem bem, o que acontece com essa humanidade decadente? Uma baixa moralidade. Os homens serão, pois os homens serão. O apóstolo Paulo diz que eles terão uma baixa moralidade. E observem que ele coloca 18 adjetivos negativos que explicarão essa moralidade. Observem, eu vou pegar aqui. Nos últimos dias sobrevirão, os homens serão egoístas. Cada um por si, né? Avarentos, dinheiro acima de tudo. Presunçosos, arrogantes. Presunçosos, eu sou muito bom. Arrogantes, eu faço melhor que qualquer um. Blasfemos, desobediente aos pais. A família não tem nenhum valor. Nessa perspectiva aqui. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores. Ah, fake news, né, gente? Aqui está falando de fake news. Nesse texto, porque diz que caluniar é mentir sobre alguma coisa, alguém. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbo, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência, todo mundo crente pelo jeito, porque ele diz assim, você tem aparência de piedade. Gente, olha para trás, olha para o lado, e a pessoa está de Bíblia debaixo do braço e diz, a paz do Senhor. E nesse a paz do Senhor, a facadinha no irmão, na irmã. Tem toda uma aparência de bonzinhos. Jesus dizia para os fariseus, né? Sepulcro caiado, né? Por fora bonitinho, pintadinho, arrumadinho, mas por dentro, o que tem? Osso seco. Essa é a humanidade decadente. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, é palavra profética. Está na palavra de Deus. Vocês conseguem identificar, os irmãos conseguem identificar algumas desses adjetivos nos dias de hoje?
do ser humano? Só alguns, pelo menos 10. O Edinho fala que todos. É isso mesmo? Infelizmente, essa é a humanidade. Por que sofremos? Porque a terra foi amaldiçoada. Por que sofremos? Porque a humanidade está, a cada dia que passa, mais decadente. E por que sofremos? Em terceiro lugar, porque existe um campo de batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, diz que nós devemos ter a armadura de Deus, mas quando chega no versículo 12, ele diz assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu gostaria de destacar 3 coisas nessa batalha espiritual. Primeira coisa é que são forças, ou seja, nós enfrentamos espíritos poderosos que dominam o mundo. São forças, são poderosos. Tanto que o diabo, ele quis oferecer os reinos do mundo para quem? Para Jesus na tentação, lembram disso? Em João 12, 31, Jesus usa uma expressão sobre o diabo dizendo assim, que é o príncipe deste mundo. Um príncipe é alguém que tem um principado na mão, um domínio poderoso na mão. Isso na época da monarquia. O campo de batalha espiritual ainda mostra um inimigo, além de poderoso, é um inimigo maligno. John Stott, escritor cristão que eu gosto muito, diz o seguinte: se esperarmos vencê-lo, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos mais nobres. Satanás não tem código moral, não tem código de honra, nem sentimentos nobres. Todos os seus sentimentos são maldosos e maliciosos. Portanto, é esse inimigo que nós enfrentamos desde que fomos expulsos do paraíso. Em terceiro lugar, nesse campo de batalha, além de poderoso, maligno, ele é astuto. Paulo escreve sobre as ciladas do diabo, versículo 11, aqui nesse texto. E em 2 Coríntios 11, 14, ele afirma que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, versículo 11. E ele declara: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Outra versão diz assim: conhecemos bem os planos dele. É uma outra versão, NVI, que diz assim, conhecemos bem os planos de Satanás. Ou seja, qual é o plano de Satanás neste mundo? É domínio. É o mesmo plano que ele tentou no céu, quando ele foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos. Ele queria ser maior que Deus. O que ele faz na terra? Ele tenta dominar a terra. Qual é a força que pode enfrentar Satanás? É a igreja. Quando você encontra a expressão lá em Mateus capítulo 16, diz assim, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, contra a igreja. Não é isso mesmo que está lá em Mateus 16? Agora observem bem, que ideia você tem? Que o inferno está vindo para cá? Normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente tem ideia de que o inferno está vindo para cá.
Mas a igreja é que vai assaltar as portas do inferno. É a igreja que tem poder para derrubar as portas do inferno e fazer a miséria lá naquele inferno, tirando e resgatando pessoas. Queridos, eu quero fazer você olhar para o outro lado da história. Nós estamos num campo de batalha espiritual, enfrentamos um inimigo poderoso, maligno e astuto. Eu falei isto, afirmei isso, está aqui na nossa afirmação. Mas também, a mesma palavra de Deus nos diz que recebemos o poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos enfrentar as forças espirituais do mal. Agora, como Satanás, ele é astuto, como ele tem minado a igreja hoje? A mesma coisa que ele usou com a igreja lá nos primórdios da igreja. Quando a igreja começou, a igreja cristã primitiva, você pode olhar para a história da igreja, todos os imperadores romanos exigiam culto para si mesmo. E os cristãos não adoravam a não ser Deus. E houve uma grande perseguição à igreja de Cristo. Muitos morreram, tanto que existe um livro publicado pelas Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD, que é muito interessante, muito citado. É um livro que analisa as catacumbas de Roma, onde estão as sepulturas dos cristãos que foram martirizados na época da grande perseguição. Muitos cristãos foram jogados às feras, animais famintos, que eram deixados e jogavam nas arenas com o povo para se divertir, vendo leões atacarem famílias inteiras. Muitos cristãos foram crucificados em Roma, simplesmente porque o imperador queria que houvesse muitos corpos pegando fogo para a noite ele saber como é que ficaria iluminada a cidade de Roma. Só por diversão, crueldade. Mas no ano 323, o imperador romano Constantino, ele, vendo que não podia barrar o crescimento da igreja, o crescimento dos cristãos, no ano 323 depois de Cristo, a igreja cristã se tornou oficial do Império Romano. E a partir daí a igreja se aliou ao Estado e ela começou a decair moralmente. E houve uma confusão muito grande. E houve um declínio moral muito grande da igreja. Cada vez que a igreja se alia ao Estado, é quando a igreja vai decair moralmente. Então o campo de batalha é enfrentando um inimigo poderoso, enfrentando um inimigo maligno, um inimigo astuto. Mas para que a gente tenha vitória, mesmo por meio dessa luta, sem tréguas contra o mal, é necessário que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Aí você pega lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 18, vai falando de cada parte da armadura de Deus. Evangelho, oração, e no final do capítulo 6, ele diz o seguinte: depois que você está vestido da armadura de Deus, é orando em todo o tempo. É a arma principal. Nosso convite é para que você encare os conflitos apresentados nesta palavra desta manhã. E também a seguir, é nós olharmos para Jesus com esperança. Porque em Romanos 8, 37, há uma expressão muito interessante. Em Cristo
somos mais que vencedores. Então, essa é a nossa esperança diante da batalha. Outro texto que eu gosto muito de citar, 2 Coríntios 2,14, quando ele está defendendo seu ministério, Paulo escreve à igreja de Corinto e ele afirma: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz a triunfo. E não havia pessoa naquela época que mais enfrentou as dificuldades próprias da perseguição do que o apóstolo Paulo, que viu de perto essa batalha maligna, astuta e poderosa do inimigo na sua vida. Mas ela chega a dizer: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor nos confirme a palavra desta manhã, e todo domingo nós vamos ter uma palavra de continuidade a essa série de estudos, conflitos da vida. Esperamos que os irmãos e irmãs aproveitem o máximo possível, e tão logo seja possível nós vamos disponibilizar a imagem de todo esse estudo. Vamos orar, vamos nos colocar em oração diante do Senhor. Vamos pedir, vamos colocar em pé, irmãos. Pai, nós cremos que o Senhor é quem nos tem ensinado. Diante dos conflitos da vida, sabemos exatamente por que sofremos, como consequência da nossa desobediência, como consequência de uma terra amaldiçoada, como consequência de uma postura humana desobediente, ó Pai. Entendemos que enfrentamos essa batalha porque nós desobedecemos o Senhor, mas entendemos que o Senhor nos dá triunfo em Cristo Jesus, e que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, que a tua igreja tem que continuar sendo fiel. Ó Deus amado, confirma a palavra deste ensino nesta manhã a cada coração, em nome de Jesus. Eu entrego cada irmão, cada irmã que aqui esteve. Despede-nos na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que nos acompanhe, nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.